Comissão de Constituição e Justiça realizou hoje uma audiência pública para tratar de um assunto muito importante que diz respeito à nossa saúde, a questão das pesquisas clínicas com seres humanos, ou seja, quando um medicamento ou um tratamento já está ali na sua reta final para ser comercializado, precisa passar pelas últimas pesquisas. Essas pesquisas, obviamente, são feitas com seres humanos, algo que carece de muita regulamentação. Hoje essa regulamentação é feita pelo Poder Executivo, não há lei específica tratando do tema. Mas um projeto surgiu lá no Senado, foi aprovado, veio para a Câmara, passou já pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, passou pela Comissão de Seguridade Social e Família, que é a que cuida dos temas ligados à saúde, está agora aqui na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para a palavra final antes da matéria ir ao plenário. Um assunto dessa profundidade, dessa delicadeza, carece aí de uma apreciação minuciosa de todas essas comissões e do plenário. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, é o relator dessa matéria aqui na CCJ, vai conversar um pouco com a gente sobre as várias visões em disputa. Acredite que é necessário sim uma regulamentação detalhada, inspirada no que é feito em outros países, Estados Unidos como principal referência, outros que acham que a regulamentação feita no âmbito do Executivo já resolve as questões, e tem quem acha que é possível um caminho do meio com alterações. Mas um dos principais motivos dessa audiência pública é que a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência apontou que, num dos relatórios da Comissão de Seguridade Social e Família, sumiu a palavra clínica do projeto, tratando de pesquisas com seres humanos, o que abre aí uma possibilidade de outras pesquisas que não as clínicas, as de medicamentos e tratamentos. Isso é uma questão que preocupa a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, porque ampliaria demais, o leque de pesquisas regulamentadas. O senhor deve devolver essa expressão pesquisas clínicas para o projeto de lei, para o seu relatório? Primeiro, a gente teve a oportunidade de realizar uma audiência pública aqui com mais de 10 participantes. Fundamental que não é uma preocupação de um só participante. E aponta um erro de redação, a falta de uma palavra. Eu acho que essa audiência pública aqui, ela conseguiu esclarecer alguns pontos do projeto apresentado, já que passou pelas comissões de mérito, agora está na CCJ essa discussão final, para ir plenário da Câmara dos Deputados, e a gente teve aqui a exposição de diversos atores que têm aqui a oportunidade de colocar aqui cada ponto. Eu falo que essa questão acho que está pacificada, de a gente consertar a redação e colocar no projeto. Agora, o projeto é muito mais amplo. Trata de prazo, trata de pesquisa, trata da questão de composição, então eu acho que a gente tem que debater com profundidade. Eu recebi aqui todas as apresentações, vou estudar com calma as apresentações aqui colocadas para debater ponto a ponto do projeto, para que a gente possa construir sim aqui um voto que coloque o projeto no plenário da Câmara dos Deputados. Uma das questões que mais me tocou, me sensibilizou, deputado, é que, por um lado, as pesquisas clínicas elas oferecem uma oportunidade para quem está, às vezes, desesperado numa situação de doença que pode, inclusive, levar à morte, mas a legislação atual ela prevê que o participante da pesquisa clínica ele continue recebendo aquele medicamento durante um tempo, em alguns casos até pelo resto da vida. E foi trazido a esse debate a informação de que isso, às vezes, espanta institutos de pesquisa, essa obrigação. A gente tem uma questão delicada e um dilema complicado, porque se participar de uma pesquisa e depois ajudar no desenvolvimento do medicamento, depois ser obrigado a pagar um medicamento que, em geral, sai caro da indústria farmacêutica quando é a primeira geração, é um dilema complicado. Eu acho que esse é o ponto central. Você participar de uma pesquisa, depois usar como ser teste dessa pesquisa, depois você ter interrompido ali e ter que recorrer a outro medicamento. Eu acho que é o ponto central que a gente vai levar em discussão do projeto de lei. Eu acho que o projeto pode ter alguns problemas aqui na Comissão de Justiça se não ficar compreendido o que está sendo debatido, mas eu acho que a gente tem que deixar esse plenário agora completa para não antecipar aqui como a gente vai caminhar com o projeto na CCJ. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Áureo. Eu vou convidar aqui rapidamente o coordenador do CONEP, que é o Conselho, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Ministério da Saúde, se eu não estou equivocado, E também ao Conselho Nacional de Saúde, que é, digamos assim, o conselho que tem a representação da sociedade no âmbito do Ministério para colaborar com a formulação, com a execução das políticas públicas. Como é que o senhor avalia esse projeto? É uma regulamentação que vem em boa hora? Há observações, críticas?
qual é a posição do CONEP? Nós temos críticas em relação a alguns pontos do projeto. Em momento algum, nós nos chocamos com a necessidade de ter uma lei, certo? Não há problema nenhum em ter uma lei. Agora, o fato de fazer uma lei não é motivo para regredir determinadas conquistas que já foram alcançadas atualmente. Essa, por exemplo, da questão do medicamento após tratamento. Essa é uma delas, né? Porque, repare, uma pessoa com câncer é chamada a participar de uma pesquisa. Ela está numa situação de desespero muitas vezes, mas entra, participa, melhora. Quando a pesquisa acaba 1, 2 anos depois, nós vamos mandar ela se virar? Seria uma desumanidade uma coisa dessa, né? Nós consideramos que ela ganha o direito a receber a medicação enquanto tiver benefício. Isso é um custo proibitivo para o laboratório? De jeito nenhum. No caso de pesquisas em que a relação entre a quantidade de participantes da pesquisa e a quantidade de pessoas que vão usar o medicamento depois que ele for registrado, ou seja, nas doenças muito raras, nesses casos nós tomamos a iniciativa de reduzir o pós-estudo. Agora, no caso geral, quer dizer, por exemplo, outro dia eu estava vendo falarem que não, a pesquisa com hipertensão e diabetes, a quantidade de participantes é muito grande, vai ser uma despesa muito alta. Mas, em compensação, 70% dos doentes no Brasil têm hipertensão e diabetes. Então, na hora que o medicamento for registrado, o consumo vai ser muito elevado. Como é que uma coisa não compensa a outra? O senhor acredita, então, que as regras elas têm que se adaptar às diversas realidades, dependendo das doenças, dos quadros clínicos? Exatamente, que é o que nós temos procurado fazer na CONEP, inclusive, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão de garantir que toda pesquisa com medicamento, você compara o medicamento novo com alguma coisa. No caso de doenças que já têm tratamento atual, você compara o medicamento novo com o melhor tratamento existente. Não tem sentido você botar pessoas no grupo comparador da pesquisa e não tratá-las com o melhor que existe, se não é o tratamento novo. Senão você está subtratando elas, né? E a solução que o relator encontrou na Comissão de Seguridade nos pareceu que deixou a porta aberta para que não se garanta o tratamento com o melhor tratamento, né? Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o texto nos pareceu melhor e nós apoiamos nessa questão o texto da Comissão de Ciência e Tecnologia. A terceira questão é a questão da composição da CONEP, né? Atualmente, como é que ela é feita? Nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, em que é montada existem as indicações dos comitês de ética de base, vem centenas de indicações com os currículos respectivos, e nós montamos uma comissão paritária, metade da CONEP, metade do Ministério, para fazer a seleção desses currículos. E isso, como ninguém tem maioria, você tem de convencer a outra parte para poder aprovar qualquer coisa. Isso tem gerado que tem vindo para a CONEP o melhor da universidade. Aí o que o projeto faz? Ele retira a comissão paritária e diz que a nomeação dos membros da CONEP vai ser feita exclusivamente pelo Ministério. Com o secretário atual, eu até não tenho tanta preocupação, mas o secretário muda toda hora, o ministro muda toda hora. Como é que a gente pode garantir que isso não vai gerar um desastre daqui a pouco? Isso é um problema muito grande do jeito que está um jeito que está protegido, está garantido a independência da comissão e nos parece uma coisa muito mais apropriada do que essa solução de criar uma comissão sem independência. Na prática é isso que está sendo proposto. Perfeito. E por último, só para concluir rapidamente, desculpe, é a questão de revogar a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma lei que não está nem em vigência ainda, mas foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado, e se quer mantê-la para toda a sociedade e revogá-la para os participantes de pesquisa. Não é uma coisa que nos pareça razoável, né? Nós temos que ter um critério minimamente equânime entre todas as partes. Todo mundo tem que estar submetido à mesma lei. Não tem por que quem está na pesquisa ser submetido a uma lei diferente na hora de proteger os seus dados. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Acho que detalhou muito bem a posição do Conselho, que hoje é responsável por essa atividade. Mas vamos convidar também o Paulo Fernandes, que é da Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, ou seja, entidades que fazem esse tipo de pesquisa em seres humanos. Paulo, do jeito que está mais para querer realmente a legislação, precisa de ajustes, como mencionado anteriormente, não precisa de legislação. Qual é a posição da associação? A associação se posiciona em favor da legislação, uma vez que ela confere esse arcabouço legal e gera também a expectativa de maior estabilidade para o sistema. Ela confere prazos para os atores, inclusive para o setor regulado, de maneira que todos trabalhem em prol de mais pesquisas clínicas com segurança, regulamentadas, bem executadas. Uma das questões que eu acredito que vocês careçam de segurança é exatamente saber previamente
qual vai ser a responsabilidade com alguém que participou dos testes, depois dos testes terminados, né? Que tipo de sugestão vocês têm para esse que é o grande dilema que eu coloquei aqui na entrevista? Hoje a gente observa que a demanda por acesso pós-estudo indefinidamente, até que o participante eventualmente perca, né, esse potencial benefício, ela é aplicada da maneira que está, ela é muito abrangente e ela vem como uma maneira de remediar uma situação de insolvência no nosso sistema público de saúde. Da maneira que está, não nos parece que delimita bem as responsabilidades entre todos os atores, sendo pesquisador, Estado e indústria. Quando a gente observa, por exemplo, para doenças raras, isso já, com uma regulamentação, foi alterado de maneira que para doenças raras, hoje a gente trata de post-trial, de acesso pós-estudo em 5 anos. Né, por um período de 5 anos, no qual tem que acontecer uma discussão muito viva por todos os atores envolvidos na potencial incorporação desse tratamento e o que a gente enxerga que deveria ser abrangente a todas as pesquisas. Para o caso que não é doenças raras, hoje não tem regulamentação alguma. A regulamentação atual, da maneira que está, ela coloca que o acesso é provido pelo patrocinador da pesquisa de forma indefinida. Independentemente se esse patrocinador é um ente privado, se é uma pesquisa realizada por um ente público, um consórcio cooperativo, internacional, o que quer que seja. Que é aquela expressão ad vitam, por toda a vida. Por toda a vida. Tá ok. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima. Você viu aí que o debate é bastante complexo e ele se intensifica a partir de agora, porque o deputado Áureo vai elaborar seu parecer, dizer se concorda mais com o da Comissão de Ciência e Tecnologia, se concorda mais com o da Comissão de Seguridade Social e Família, se vai produzir uma síntese dos dois, se discorda de ambos e vai produzir o seu próprio relatório com base no que ouviu aqui, com base no que estudar, se vai manter o texto do Senado, porque uma vez mantido o texto do Senado, a matéria segue direta para a sanção. Se ela for modificada na Câmara, ela retorna ao Senado. Portanto, uma enorme complexidade. São muitos os elementos em questão. Tem esse dilema aí que você facilita, por um lado, a entrada de pesquisadores, mas, por outro lado, pode complicar a vida de quem participa da pesquisa e vai perder o direito ao uso daquele medicamento na sequência, ao fim que a pesquisa acaba. Ou seja, são muitos elementos complexos e importantes e o fato é que é uma política pública sendo construída para melhorar a nossa vida. Você deve acompanhar esse debate, principalmente se você se interessa pelo tema, por ser pesquisador, por ser profissional de saúde ou por ser alguém que precisa de medicamentos ainda em fase de testes. Te convido a acompanhar esse e outros assuntos, principalmente assinando o nosso canal aqui, se inscrevendo no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, clica no sininho para receber as notificações das nossas lives, comente, compartilhe, espalhe esse conhecimento a respeito da casa onde são feitas as políticas públicas que mexem com a sua vida. Até mais!